Olá a todos e todas, sejam bem-vindas ao terceiro dia da nossa Semana Conectada Solidária de Meio Ambiente. Antes de começar a programação, eu só gostaria de dar alguns informes para vocês. O primeiro é que as palestras de segunda e terça-feira já estão disponíveis na plataforma no canal do YouTube. Apenas você ir lá navegar no canal do YouTube da Inovar Ambiental, vocês vão ver a palestra de segunda-feira, que foi uma palestra sobre certificação ambiental, sistema ISO, certificação de empresas. Na terça-feira falamos um pouco sobre o mercado de trabalho do biólogo na área de biodiversidade e sustentabilidade no setor privado. E hoje nós vamos ter uma palestra com a professora Flávia Moschel falando sobre práticas de sustentabilidade no pós-pandemia. E amanhã nós teremos uma palestra do mestre Márcio Amorim. Ele é coordenador da Central de Análise de Projetos da Secretaria de Meio Ambiente de Belém. Vai falar sobre licenciamento ambiental. E na sexta-feira, encerrando a programação da semana, nós teremos a professora doutora Lucinice Belúcio, da Universidade Federal do Pará, que falará sobre bioética ambiental. Mais um informe, queria deixar meu abraço aí para o doutor Carlos Angel. Ontem ele mandou um vídeo super carinhoso para todos os participantes da semana, desejando um evento maravilhoso para todos nós e reforçando a necessidade de doações para a Cruz Vermelha. Ele é presidente da Cruz Vermelha no Maranhão, então aí estão os dados, o telefone fixo e o celular da Cruz Vermelha no Maranhão. No website que está aqui embaixo, vocês também vão conseguir localizar a Cruz Vermelha mais próxima de você. Na cidade que você estiver vai ter uma Cruz Vermelha, então se puder levar a sua doação, uma cesta básica, um donativo, vai ser muito útil para as ações de enfrentamento à Covid da Cruz Vermelha. Lembrando também, na descrição do vídeo consta a conta corrente da Cruz Vermelha do Pará. Se você puder fazer uma doação financeira, cairá diretamente na conta da instituição e ela saberá fazer esse recurso chegar às populações que estão sofrendo com maior vulnerabilidade socioeconômica nesse momento. A doutora Flávia, ela dispensa qualquer apresentação, mas vamos cumprir o protocolo, né? A professora doutora Flávia Moschel, ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Oceanografia e Limnologia, e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA. Ela tem 2 pós-doutorados na área ambiental, tem uma infinidade de outras titulações que eu não conseguiria numerá-la todas, com certeza eu esqueceria uma coisa ou outra, mas com certeza a pessoa da maior credibilidade, da maior capacitação para tratar esse tema bastante importante, nos ajudar a fazer reflexões sobre a sustentabilidade no pós-pandemia. Flavinha, meu abraço, eu agradeço você ter aceito o convite de última hora, ter se doado para essa causa humanitária de forma voluntária, não está recebendo nenhuma remuneração por isso e está extremamente empolgada e engajada na palestra. Nós fizemos um ensaio técnico, fizemos uma conversa de conteúdo e eu posso garantir para vocês que as experiências que ela vai trazer e as provocações são excelentes. Fiquem com a professora Flávia, vocês estão em boas mãos. Bom dia a todos, bom dia, Mauro, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero prestar meus agradecimentos ao Mauro Renan, né, que é o diretor-presidente da Inovar Ambiental, e foi também, como ele disse, me conhece há 20 anos, foi meu orientando de mestrado, é mestre, fez a sua dissertação de mestrado comigo, da primeira turma, se não me engano, do programa de pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas. Não é à toa que ele me convidou para falar de práticas de sustentabilidade, né? E Mauro é paraense e ele foi para o Maranhão fazer o seu mestrado conosco na UFMA. E eu quero agradecer, Mauro, por essa oportunidade de participar dessa importante iniciativa de contribuir com essa ação solidária, contribuir com a nossa Cruz Vermelha brasileira, que é tão importante nesse momento de pandemia, né? A gente contribuir com todas as necessidades que a Cruz Vermelha está tendo, que, diga-se, importante, é um órgão de saúde pública voluntária, né? Depende muito das doações de todo mundo. Queria também agradecer ao apoio do Conselho Regional de Biologia, o Conselho Regional Secional Norte,
a Regional 6, que é a da nossa Amazônia, né? É a Regional Norte da nossa Amazônia, que está apoiando essa iniciativa da Inovare, e também agradecer a Associação de Biólogos, a Biopa, Associação de Biólogos do Estado do Pará, né? Essa é uma iniciativa que eu quero muito agradecer, e me sinto muito honrada de participar desse evento, né? Também, dentro dessa, tem um roteirinho aqui que coloquei, fazer também amarrar aqui um conceito, né, sobre que a práticas de sustentabilidade, como a gente colocou aí, no nosso título, é bem amplo, né? Assim, práticas de sustentabilidade no pós-pandemia, porque não dá para botar um título gigantesco. Mas o que nós vamos fazer, uma vez que práticas de sustentabilidade são milhares, talvez milhões no mundo, né? O que nós vamos fazer são reflexões a respeito das práticas de sustentabilidade no contexto pós-pandemia do coronavírus, né? Nessa situação que nós nos encontramos hoje, projetando algumas lições que nós estamos tirando, né, a duras penas do que está acontecendo. E aí eu quero amarrar também, no contexto dessa live, um certo entendimento, né? Não vou dizer conceito, mas um certo entendimento do que são essas práticas sustentáveis que nós vamos colocar aqui, né? Que vão, essas práticas que eu vou estar fazendo a reflexão aqui, elas vão desde práticas de produção sustentável, né? Das produções sustentáveis, até práticas de recuperação ambiental. Tá? Então, vou passar por todas as práticas que a gente faz de sistemas de reuso, sistemas, enfim, de 3R, 5Rs, sistemas de educação, enfim, todas as práticas, mas lembrando que não vou trabalhar, não estou falando de práticas sustentáveis que muitas vezes a gente se prende à questão do meio, né? do conceito do meio. O que a gente está fazendo ali para usar ou recuperar a questão do trabalhar com o resíduo, enfim, mas não, desde a produção sustentável até a recuperação. E dessa recuperação, eu vou dizer, desde a recuperação de materiais, mas também da recuperação de espécies de fauna e flora e recuperação ambiental de ecossistemas, né? Então, as práticas sustentáveis, de uma reflexão de um modo geral. E aí a gente vai ver que quando a gente coloca nesse contexto, o buraco é muito mais embaixo. E o iceberg, a base dele, escondida lá no fundo, é muito maior do que o pico que nós vemos quando a gente fala de prática sustentável, né? Então, para falar de uma breve retrospectiva, muito breve mesmo, que não tem condições, nem se fala, portanto, nem histórico, para falar, colocar essas práticas sustentáveis todas, eu vou me ater realmente ao recorte do século XXI, mas lembrar, né, preciso lembrar que esse recorte do século XXI traz, lá do século XX, a grande alavancado, né, a grande alavanca das práticas sustentáveis que foi a Rio a Rio 92, né? A Rio 92, lá no início no fim do século XX, né, trouxe aquele boom de práticas sustentáveis, porque ali já se discutia que o mundo estava numa crescente constatação da degradação ambiental, num ritmo acelerado, da terra, dos oceanos, né? Enfim, de todas aquelas das perdas da biodiversidade, enfim, tudo aquilo. Mas quando, então, as práticas sustentáveis começaram a disparar no Brasil, no mundo, ali. Mas quando a gente chega na retrospectiva, que eu quero trazer o recorte para o século XXI, e a gente chega nos anos 2000, tá? Nós vamos entrar para a ONU e nós vamos pegar essas agendas, e a ONU traz isso primeiro para os objetivos do milênio, né?
que vai culminar de 2000 a 2008 em 8 grandes objetivos de erradicação da pobreza, etc. E tal. E aí traz para agora, que ainda está em vigor dentro da pandemia, os 15, a ONU pega esses objetivos do milênio, que era 8, e em 2010, mais ou menos, ela desdobra para, há uma grande reunião em 2010, e entra para a agenda de 2015 até 2030 os 15 grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, o ODS, né? E, portanto, há uma grande alavancada, novamente, uma revisada dessas práticas sustentáveis. Então, aquilo que já era 3R, 5Rs e que estava se fazendo, agora as agendas dos países signatários globais, né, trazem, então, os seus países vão trazer, então, digamos assim, seus deveres de casa, para trazer enquanto pactos federativos, e aí nós vamos pegar, por exemplo, em 2010, saem, no caso do Brasil, as políticas, a partir de 2010, grandes políticas nacionais, a gente vai ver a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai incluir, começam as grandes políticas de inclusão, onde práticas sustentáveis vão ser colocadas, porque vai ter a de resíduos sólidos, por exemplo, acabar com os grandes lixões, mas a nível mais local, municipal, fazer os consórcios, trazer os catadores, treinar catadores, fazer associações cooperativas, né? Isso estou falando como exemplo, estou dando um exemplo, mas aí teve a de recursos hídricos, depois teve a Política Nacional de Educação Ambiental, que trazia dentro do seu bojo do aspecto educativo, também uma série de práticas, não apenas teóricas, mas uma série de práticas de educação ambiental, práticas sustentáveis que levavam para o âmbito formal também, quer dizer, dentro das escolas, muitas escolas, convidas, etc., começaram a trabalhar hortas, começaram a trabalhar, enfim, reuso de papel, reciclagens, enfim, uma série de práticas aí dentro dessas agendas. Nós temos, em 2014, o relatório do IPCC, né? O relatório do IPCC que vai mostrar a questão do clima. A agenda do clima vem fortemente dentro dessa questão que as práticas sustentáveis também precisam se voltar mais para a questão das mudanças climáticas. Então, na questão da produção sustentável, que já vinha, né, tem um recrudescimento de que é preciso acabar com as queimadas e, no nível local, novas tradições culturais precisam ser recolocadas do ponto de vista de que você precisa ter produções consorciadas, diminuir a emissão de gases. Aí, do ponto de vista urbano, a questão dos veículos automotivos, enfim, uma série de problemas. Na questão portuária, nós vamos ter um monte de questões voltadas à degradação dos ambientes em torno das relações dos ambientes portuários, porque há um crescimento dessas demandas de áreas portuárias, tudo isso gerando ainda os conflitos. E aí nós vamos ver também, paralelo a toda essa agenda que se traz para os estados, para os pactos federativos, tanto aí os estaduais, os municipais, nós também vemos os conflitos. Então, nós começamos a ver também que o barco vai fazendo água, ou seja, aquilo que era o mundo globalizado, com pactos que se tentaram ser encaminhados, agendas encaminhadas, a gente vê que países, né, começaram a dizer: eu não assino isso, eu não faço isso. Tá? Então, o Titanic está em curso, em pleno mar planetário, em pleno oceano planetário, cheio de práticas lá dentro, mas a figura do Titanic é muito apropriada, no meu ver. Por quê? Se vocês lembram do Titanic, existia uma terceira classe lá no porão, cheia de gente pobre, que ficava esperando, né, as migalhas da primeira classe, os garçons trazerem alguma coisa, né? Porque eles também queriam sair de Liverpool, do Porto de Londres, para chegar na América.
né? Então, o Titanic tinha uma primeira classe, tinha uma terceira classe, né? Enfim, o Titanic da globalização estava em curso. E aí eu não vou. Então, já vinha, e aí nós tínhamos também um problema. Embora o Titanic tivesse sido construído para ser um grande, né, e infalível, ele não era. Assim como o grande pacto globalizado não era infalível. E encontra, vou chegar logo para agora, para não demorar nessa retrospectiva, e encontra o grande iceberg no meio do oceano, que é o coronavírus, né? Então, nós, no meio dessa situação, dentro do nosso Titanic planetário, que são os estados federativos com todas as suas vulnerabilidades, com todas as suas desigualdades, com todas as suas práticas, tentando sobreviver, vem o coronavírus, que é o iceberg no meio do oceano. E aí, abalroa. O que acontece com esse abalroar? Claro que as grandes classes pegaram primeiro os botes salva-vidas. Então, os Estados Unidos passam a perna em todo mundo e pega primeiro os respiradores, pega primeiro as máscaras e aquilo que estava destinado, comprado, gasto dinheiro para chegar, né, nos países de terceiro mundo, né, não chega e vai direto para Inglaterra, para Estados Unidos, né? É o bote salva-vida que a elite suborna, né, a tripulação e diz: não, eu pego primeiro. E a maioria vai ficar o quê? Boiando nos escombros no mar gelado. Então, com a pandemia, nós começamos a ver o seguinte: aquilo que já estava fazendo água, né, agora mostra a cara, né? E as nossas práticas sustentáveis ficam como, né? Nas nossas constatações eu só tenho 30 a 35 minutos, né, gente? Então, a gente sabe que eu teria muito mais tempo para falar de como é que fica. Mas as nossas práticas sustentáveis, especialmente no nível local, no nível comunitário, no nível municipal, né? Até mesmo nos níveis estaduais, como é que ficaram? A gente constata as rupturas. As grandes rupturas, não só dos estados em relação à ONU, então a gente vê o Trump dizendo que não acredita na ONU, manda todo mundo babau, né? Mas a gente também vê os governos federais, estados federativos, dando banana para os estados estaduais, né? Os governos estaduais, né? Então, a gente vê o primeiro grande aprendizado das práticas que levam às práticas sustentáveis, né? E a gente já estava vendo isso, que não funcionou lá em 2010. Lá em 2010, a gente viu que o Pacto dos Resíduos Sólidos já não estavam funcionando. Não vou entrar em questões políticas aqui, gente, nem partidárias, nem questão de golpe, mas o que a gente vê é que se a gente não consegue centrar todas as práticas, a gente não consegue centrar tudo em pactos única e exclusivamente, né, que esperam recursos que venham de fora, sejam eles globais, sejam eles nacionais, sejam eles governamentais. E também a gente não pode esperar que unicamente parcerias sejam meramente locais. Embora a força da comunidade, a força de parcerias comunitárias com microempresas a meu ver, estejam extremamente tímidas, extremamente encaradas, digamos assim, não estou com o termo aqui, pela nossa sociedade. Eu estou falando agora mais de Brasil, agora eu vou falar mais de Brasil, né? Então, a primeira coisa já na pandemia é que a gente aprendeu na cabeça, né, que o que a gente tem feito é suficiente? Não, né? Não foi suficiente. A primeira lição, a gente viu duas lições, né? Em termos nacionais, que em plena crise do coronavírus, o desmatamento da Amazônia foi aumentar, né? Fez aumentar. Enquanto, por outro lado, a natureza, o fato da gente estar mais em reclusão, a humanidade ficou
reclusos, ou seja, diminuiu os transportes, diminuiu a emissão de gases, os satélites mostraram isso, diminuiu um monte de lixos, diminuiu as pessoas no mar, na rua, e a natureza mostrou, né? Animais voltaram a lugares, a água ficou limpa em vários lugares, e em outros aspectos o impacto aumentou, né? Então, principalmente o aspecto em que aqueles acobertados, né, pelas ilegalidades e pelo fato de estarem na pandemia, as pessoas aproveitaram também para penetrar sem a fiscalização ou com uma fiscalização tímida ou acobertados pelas ilegalidades políticas, a aumentar, que foi o caso do Brasil. Aumentou o desmatamento, que isso já é, o INPE é dado, dado fatídico, verídico, que o desmatamento aumentou nesses últimos 3 meses de pandemia mais do que o ano passado, né? Então, as nossas práticas, aí eu já vou entrar né, a Inglaterra também saiu pelo Brexit, né, abandonou a União Europeia. Então, a gente está vendo que a situação, as nações estão passando por uma situação aí. Então, a gente viu também que os descartes de resíduos agora são outro problema que nós passamos a enfrentar. Nós já tínhamos que dar conta dos resíduos, né? Dos resíduos sólidos, que sempre foram um problema para a gente. Que contaminantes, agora nós temos os contaminantes, as máscaras, as pessoas que estão contaminadas, mas que estão em quarentena residencial, né? E que estão colocando as suas máscaras no lixo domiciliar. Então, durante a pandemia, nós temos agora um outro desafio de prática sustentável, né? Como a gente vai lidar? Porque não é para pensar que vai ser tudo coleta municipal. Tem gente que não está jogando no chão, nós vimos isso. Tem gente que está jogando na beira da rua, da estrada, da mata. E a chuva vai levar para o rio. E isso é vírus, gente, é vírus, né? E o vírus vai encontrar o seu reservatório natural. Então, se era um vírus que veio de Wuhan, na China, ele se adapta, ele, com certeza, ele vai se tornando endêmico, e ele encontra seus reservatórios nos seus ecossistemas. Então, nós temos um novo desafio aqui durante a pandemia, que é essa geração de resíduos contaminados, não que estão nos hospitais bonitinho, mas que estão nas quarentenas domiciliares, que estão nas quarentenas, ou fora até das quarentenas, de pessoas que são assintomáticas e que estão descartando, estou espirrando, uso um papelzinho aqui e jogo na rua, jogo por aí. Então, esse é um outro desafio, que eu chamo do desafio da higiene, né? Que nós aprendemos. Nós aprendemos outra questão da higiene, já estou entrando praticamente no meu outro terço, né? Que seria dos desafios da pós-pandemia, eu estou sempre casando, né? Que é o seguinte, a gente viu que a gente sempre soube que faltava água para as comunidades, faltava água para as pessoas e que faltava sabão. Só que, aparentemente, isso ficou sempre muito... tudo bem, é uma questão de lavar a mão, questão de verminose, questão... Agora, não. A pandemia, ela deixou muito evidente, por uma questão, gente, de 31.199 óbitos ontem à noite, em 2 meses e meio, né? 2 meses e meio, né? O presidente disse que lamenta, mas é o destino. Não, não, seu presidente, isso não é o destino, isso é uma tragédia. Destino nenhum mata 31.200 pessoas em 2 meses e meio. Isso é uma tragédia. Então, o que ficou evidente na pandemia, que é o desafio de práticas sustentáveis, em todas as práticas sustentáveis para a gente incorporar. O desafio da higiene agora, nessas questões, que é o quê? Sabão e água e sabão, né? Água e sabão hoje, lavatórios, enfim, a questão do sabão, né? Quantas vezes nas nossas práticas sustentáveis a gente tem a coleta de óleo caseiro, quantas ONGs, quantos terceiro setor, né?
ou mesmo microempresas fazem coleta de óleo para levar para transformar em sabão, né? Mas, enfim, isso fica num nível muito, digamos, tímido, muito pequeno, né? Gente, hoje não dá mais. Hoje as comunidades, as pessoas têm que saber fazer sabão, né? Sabão barra, sabão líquido para seu próprio uso. A pessoa não pode chegar e falar assim, gente, eu não tenho sabão em casa e eu não tenho dinheiro para ir comprar sabão. Eu não tenho dinheiro para comprar sabão líquido, para comprar sabão em barra para lavar minha roupa. Ah, mas na ONG tal está sendo distribuído. Aí a gente vê aquelas filas de aglomeração para receber uma barra de sabão, para receber. Gente, as pessoas têm que produzir sabão. Sabão é simples, produzir sabão, né? Então, acho que as nossas práticas sustentáveis, nós que trabalhamos com educação ambiental, com educação, precisamos fazer uma coisa que eu acho que é um dever de casa, que a pandemia não está fortalecendo cada vez mais, que é passar para as comunidades, empoderar as comunidades para que elas pratiquem, elas façam. A questão assim, eu tenho sabão, não tenho água. Os pequenos reservatórios de água de chuva, né? Parece que fazer reservatório para água de chuva ficou prática sustentável para fazer para a comunidade toda, né? Ah, é uma oficina, eu trabalho com oficinas de recursos hídricos, oficinas de água, oficinas de economia de água, tem várias oficinas que trabalham com a questão da água, né? Então, gente, as pessoas têm que chegar e falar assim, olha, vai ali no seu cantinho, na sua casa, no seu apartamento, e você, no apartamento a pessoa tem água, né? Mas, enfim, na comunidade, como é que ela pode fazer um pouco de reserva de água de chuva para poder simplesmente lavar as mãos, né? Como é que ela tem um pouquinho de sabão para lavar as mãos? Então, isso são provocações, como eu disse, são reflexões que a pandemia está nos ensinando, porque, de repente, a gente viu que teve um monte de órgãos organizações do terceiro setor, e algumas prefeituras também fizeram isso, governo do Estado, que tiveram que correr e começar a se organizar com fundos, com dinheiros, para fazer lavatório nas comunidades, né? Porque ninguém estava preparado, né? Então, ninguém estava preparado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, para já começar a falar mais da última parte, né? Quer dizer, a gente já entrou pela última parte, são os desafios pós-pandemia, que uma coisa já estava em curso, pré-pandemia, na pandemia, e estará pós-pandemia, que é a mudança do clima, né? A mudança do clima não parou, está chovendo mais onde estava chovendo, está chovendo menos onde estava chovendo menos, nós estamos enfrentando secas, as pessoas estão migrando, as pessoas estão sofrendo, nós não estamos dando conta do recado com as nossas práticas sustentáveis, a vulnerabilidade socioeconômica está muito grande, as economias locais, as economias municipais, assim como a questão dos imigrantes, estão em sérios problemas, e aí eu vou colocar essa questão da vulnerabilidade, vou colocar duas questões importantes em relação às práticas sustentáveis que nós temos que enfrentar seriamente dentro do contexto pós-pandemia, que nós já sabíamos, mas nós estamos enfrentando agora. O primeiro é a negação científica, né? O obscurantismo, como eles chamam, ou a negação científica, né? Não existe mudança climática. E é incrível, não existe a ciência, a Terra é plana, e é impressionante como isso tem ganhado espaço dentro da sociedade, a negação científica. Eu tenho visto, e acredito que muitos de vocês também, têm visto que muita gente que tem um discurso pró-ambientalista, quer cuidar da natureza, sente pena do passarinho preso, coitada da tartaruga, não acredita na ciência. Diz que é mentira, que cientista é comunista, que papapá, papapá, papapá. Como é que tem esse conflito, né? Essa negação da ciência? E isso tem a ver também
com um desafio nosso que a gente não incorporou, né? Não incorporou, e depois eu vou falar de duas práticas sustentáveis que também estão muito fragilizadas, uma mais do que outra, aqui no Brasil. No mundo, no resto do mundo, são mais fortificadas, né? Fortalecidas. Mas no Brasil são muito frágeis, né? Mas eu vou falar primeiro da negação científica, né? Especialmente no Brasil, né? Na Europa nem tanto, mas no Brasil demais. E por quê? Nós temos protocolos fantásticos de práticas sustentáveis. A gente já vê aí que existem livros, apostilas, oficinas, pessoas do terceiro setor, empresas grandes, empresas pequenas, que ensinam belíssimamente como reciclar, como fazer, como utilizar, trabalham com grupos de voluntários fantásticos, escolas, professores engajados. A gente vê todo mundo fazendo um trabalho assim top de linha nas práticas sustentáveis, né? E o que a gente não vê adicionado às práticas? Gente, toda prática sustentável tem um embasamento teórico, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que a base teórica mais simples e óbvia é a seguinte: eu estou cuidando do lixo porque o lixo traz doença e tudo mais. Só aquele discurso, vai aquela coisinha mínima. Na oficina, a pessoa vai lá, na verdade, ela faz um mutirão de lixo, pega o lixo e vai e pronto. Bom, isso não dá nenhuma base do que eu estou chamando, né? Eu estou chamando e estou começando a trabalhar fortemente nisso, no que nós chamamos de educação científica. A nossa sociedade carece de educação científica nas bases das práticas sustentáveis. Nós precisamos fortalecer educação científica aliada à educação ambiental na base da prática sustentável. É preciso que as pessoas na escola, o professor seja capacitado, as crianças, né? Lá na empresa, seja ela grande empresa, lá numa área portuária, seja que dê uma base científica, porque a pessoa está fazendo aquilo, né? Por quê? Por exemplo, você vai numa comunidade, dá um exemplo simples, né? Eu já apliquei alguma coisa assim. Você vai a base para falar do clima, para falar da chuva, para falar da evaporação, por que está ficando seco? Você está trabalhando, vai falar de ciclo d'água, você tem que falar do ciclo hidrológico. Então, como é que você vai fazer isso? Teórico? Científico? A professora vai lá dar aula daquele negócio, todo mundo dorme. Não, pega uma bacia de roupa na comunidade, põe um dedinho d'água, bem espalhado, leva para o sol, fica fazendo oficina. Pessoal, o que a gente vai acontecer com isso? Vai lá e fala, o que aconteceu com a água que estava aqui? O pessoal secou. Secou por quê? Alguém bebeu? Não. A bacia estava furada? Não. Foi para onde essa água? Evaporou, foi para cima, foi para o céu. Então, começar a fazer as pessoas... Então, o que acontece com os oceanos? Né? O que aconteceu? O que evaporou? O calor, o sol. Então, a educação científica é fazer com que as pessoas testem, mostrem, provoquem dados. Ela pode medir quanto de água tinha ali, depois de um certo tempo, ver o quanto que o sol evaporou, para mostrar que o sol mais quente evapora a água. E isso faz com que o nosso rio raso, como a bacia é rasa, perde água. Isso pode ser dado numa oficina que está trabalhando a questão da economia da água, a questão do assoreamento do rio. Então, a educação científica, gente, não tá... E aí a pessoa fica vulnerável. Por quê? Porque quando o camarada lá da fake news chega e diz assim, isso aí é mentira, não está havendo mudança de clima, não está ficando nada evaporando. Tá sim, porque eu aprendi. Quem te disse isso? Minha professora. Pois é, mas eu estou te dizendo o contrário. Então, ele diz, um diz uma coisa, um diz outra, então o achismo prevalece. Então, a nossa sociedade, nossa comunidade, seja criança, velho, idoso, professor, tem que começar a aprender a ciência, aprender o dado, saber coletar um dado, interpretar, criticar, de forma simples, assim como nós fizemos em educação ambiental. E a última coisa que eu quero dizer
é que dentro das nossas práticas sustentáveis, uma das práticas menos realizadas no país inteiro e uma das mais necessárias hoje, e nós aprendemos isso, bem, né? Fora a produção sustentável, que é muito incipiente ainda, nós estamos no meio, nós estamos tentando lidar como é que faz com o resíduo, como é que faz, porque o espaço, não tem mais espaço para lixão, não tem mais espaço. Sim, mas é a produção, né? Nós estamos trabalhando o consumo também, questão do consumo, mas só consumir e só reutilizar não está dando conta, né, gente? Como é que fica a produção? Não é mais produção, é produtividade. A gente tem que parar de procurar mais área para produzir. As áreas que já estão produzidas, a pessoa diz, mas a área que eu usava para produzir está degradada, vamos chegar lá. E a recuperação ambiental, as práticas sustentáveis para recuperação. Não estou falando só de recuperação acadêmica, estou falando de recuperação comunitária. Hoje existe no mundo, eu faço um pouco, nós vamos ver já um videozinho muito rápido de 1 minuto, passar para a comunidade a recuperação comunitária das suas áreas. Pode ser de mangue, pode ser de praia, pode ser de rio, pode ser de roça, pode ser de agricultura familiar, pode ser de tudo. Hoje, o Brasil, acho que é um dos países que menos trabalha com recuperação ambiental. O que é recuperação ambiental? É repor as perdas. Então, nós temos que recuperar a mesma área para continuar fazendo produção sustentável. Porque se aquela área está degradada, nós vamos procurar uma outra área para fazer a produção sustentável. Então, nós não saímos do conflito de produção. Nós não podemos fazer só produção sustentável, nós temos que fazer produtividade sustentável. O que é a produtividade sustentável? É partir para a mesma área, é manter aquela área produzindo, né? Significa que nós temos que recuperar. Mas, enfim, eu vou convidar vocês a ver aqui um videozinho. O vídeo tem 59 segundos, 1 minuto. Tá? Então, eu vou explicar rapidinho. No Mangue Seco, a gente foi lá e a comunidade... primeiro, fiz algumas oficinas anteriores, um pouco de educação científica também, além da educação ambiental. Explicamos como eram os propagos, a viviparidade do manguezal, etc., etc. Toda a parte científica junto com a educação ambiental. E aí, a comunidade pegou os pallets, fez lá junto da Biblioteca do Caranguejo, fez o viveiro, fez com a gente as mudas. Eles mesmos selecionaram as áreas que eram degradadas junto da comunidade, porque são eles que vão ficar de olho, são eles que são os vigilantes da área degradada, né, para poder vigiar as mudas, o crescimento das mudas, né? Então, eles selecionaram as áreas degradadas para plantar as mudas, fizeram comigo, e a minha equipe da UFMA, do Laboratório de Manguezais e do Centro de Recuperação de Manguezais, o CERMANG, eles fizeram as mudas, nós envolvemos crianças, mulheres, idosos, envolvemos todos, as lideranças comunitárias, e eles tiraram fotos, eu tirei fotos, nós todos fizemos depois o plantio, e depois do plantio, eles ficaram acompanhando o desenvolvimento das mudas, chegaram a botar plaquinhas e tal. Hoje, você chega lá e já não percebe mais o que foi plantado por nós e o que é o mangue da área. Então, esse vídeo, depois eles fizeram e eles me mandaram, eles subiram no YouTube e eles me mandaram um link, eu não sabia que eles tinham feito isso. Foi iniciativa deles. Então, são algumas fotos e eles aproveitaram e botaram foto das crianças que participaram com a gente do plantio, da recuperação comunitária. Então, gente, é importante recuperação ambiental de todos os ecossistemas, das espécies, principalmente comunitária, porque é a comunidade que vai tomar conta, ela identifica quais são as áreas necessárias e ela vai tomar conta, porque é ela que plantou aquilo ali, ela que cuida daquilo ali.
Então, gente, ó, eu queria chamar a atenção para essa palestra vai subir na plataforma do YouTube, vai ficar gravada, e eu queria que vocês também compartilhassem esse vídeo com mais pessoas, para ver se algumas pessoas com possibilidades de doação para qualquer lugar do país, né, com a Cruz Vermelha, pudessem doar, né? Às vezes não pode doar muito, né? Mas de pouquinho de grão em grão, um pouquinho é sempre muito, porque a Cruz Vermelha, ela transforma essa doação em máscaras, em álcool gel, em sabonete líquido, em cestas básicas, em sacos de lixo, materiais de limpeza, né? Então, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez a Inovar, ao Mauro, ao apoio do Conselho Regional de Biologia Regional Norte, apoio também da Associação de Biólogos do Pará, né? E espero que a Cruz Vermelha consiga algumas doações, que nesse tempo de pandemia ninguém solta a mão de ninguém, nem antes, nem durante, nem depois, e a gente precisa estar junto, muito junto, porque a gente não pode também ficar dependendo, né, de pessoas que, na hora que o Titanic vai a pique, né, alguns pegam os botes e os salva-vidas e a gente fica no escombro da água gelada. A gente tem que saber nadar junto e salvar toda a vida importa. Toda a vida, de toda etnia, de toda cor, de toda a religião, toda a vida humana, de toda a vida de todas as espécies, toda a fauna, toda a flora importa para esse planeta. Queria agradecer a vocês. Flávia, muito obrigado. Palestra brilhante, realmente acima de qualquer expectativas. Um aprendizado absurdo. Tenho certeza que as pessoas que participaram ao vivo no chat do Google Meet, tiveram assim a chance de lidar, né, de ver uma pessoa que tem um aprendizado, tem a experiência prática de situações com o meio ambiente, tem vivência de 30 anos nessa área. Então, nossa, foi maravilhoso, foi uma experiência, foi engrandecedor para todos nós. Queria também te agradecer as palavras extremamente carinhosas, é recíproco, tá? Você, mais do que minha orientadora, você se tornou minha amiga, eu tenho a honra de dizer isso. E esse momento de pandemia, pelo menos ele nos trouxe essa proximidade. Mesmo virtualmente, a gente conseguiu se rever, conseguiu conversar, conseguiu falar sobre projetos, sobre a vida, sobre meio ambiente. Então, muito obrigado aí pela confiança, muito obrigado pela doação. E eu vou deixar você conduzir o assunto agora até o final. A palavra está com você, interaja com a turma no chat, interaja no áudio. E muito obrigado, façam as doações. E vamos lá, gente. Vamos sair do textão e vamos ir para a ação, tá? Então, muito obrigado a todos. Eu estou vendo umas perguntas aqui no chat, né? Aqui as questões sobre muitas perguntas, muitos comentários também sobre a questão do negacionismo científico, né? E a questão das políticas públicas, né? Bom, como eu disse, né? Eu não vou citar assim, nomes, porque tem a Glenda, a Paula, né? A Josélia, né? A Hillary, enfim, muita gente mesmo comentando, né? Essa questão, a Jéssica, enfim, muita gente colocando aqui essa questão. Vamos falar, porque o negacionismo científico, as coisas, onde é uma questão, vou falar assim, física, lei da física, né? A lei da física simples. As coisas ocupam o espaço onde está vago, que está vazio, né? Se está vago ali, um elemento ocupa espaço. Uma vez que nós não estamos no vácuo, né? Nós estamos no ar, né? Se o ar é matéria também, né? É matéria. Então, se alguma coisa não está ocupando espaço ali, o ar ocupa o espaço. É porque a gente não enxerga,
mas vai estar o quê? Cheio de ar. Tá? Então, se nós não ocupamos o espaço, né, alguém vai e ocupa. E o que aconteceu foi isso, gente. O que nós não trabalhamos, nós nos ocupamos muito do final do século XX para cá, né? Os ambientalistas, quando eu digo ambientalistas, eu falo todos, não só os acadêmicos, né? A turma que está trabalhando na defesa do meio ambiente, nas agendas positivas, nas agendas progressistas, né? Nós que estamos trabalhando com isso, com a conservação, com a recuperação, com a sustentabilidade, nós não percebemos o espaço vazio, né? Nós ficamos trabalhando com a educação ambiental, com é preciso conservar a natureza, é preciso também repor perdas, é preciso fazer alguma coisa porque estão desmatando, porque estão morrendo, porque está sendo queimado, está sendo... Mas nós não vimos o grande vão de dizer, de mostrar, de demonstrar que dados científicos, transpor a agenda científica para a agenda comum, para a agenda das oficinas. Gente, olha aqui, vamos pegar as crianças, vamos pegar a comunidade e vamos ali trabalhar e produzir um dado e fazer análise crítica desse dado. Flávia, eu queria fazer uma pergunta. Ah. Flávia, como você avalia o papel da universidade dentro disso tudo? Eu vejo que a universidade ela cumpre muito bem o papel dela na pesquisa e no ensino. Mas e na extensão, ela está cumprindo o papel? Não, isso é exatamente esse espaço vazio que ficou, inclusive, também responsabilidade da academia. A academia fica, na sua maior parte, né, produzindo paper, produzindo ego, produzindo, né, qualis, no caso do Brasil, né, e colocando, mas muito pouca gente está traduzindo isso para a sociedade. Os mecanismos... Olha, para te dizer uma coisa, vamos pegar o nosso Lattes, né? Eu trabalho com comunidade, com educação ambiental há 30 anos, né? Por que, digamos assim, uma das produtividades minhas nunca foi muito alta? Por quê? Porque eu gasto muito tempo e energia indo para a reentrância maranhenses, indo para a comunidade, porque não dá para você ter tempo para ficar dentro de casa escrevendo paper. Então, o que acontece? O Lattes nunca, tem coisa de quê? 4 anos, talvez? 5, talvez nem isso, que começou a aceitar que a divulgação científica, que alguns papers de extensão começassem a botar ponto. Nunca botou ponto. Nunca teve um cientista de extensão. Nunca pôde, a gente nunca botou ponto, nunca foi contabilizado. Como se a minha carga horária na extensão não contasse nada para a ciência. Então, é aí que cresceu, né, como eu chamo, o coronadísimo, né? Foi aí que cresceu o coronegacionismo, entendeu? A pandemia do obscurantismo, porque o espaço estava vago. O espaço ainda está vago. E a gente aprendeu que tem que ocupar esse espaço. As universidades têm que ocupar. Mas quem sai da universidade também. Quem é mestre, quem é doutor. Nós que ainda estamos lá. E quem está fazendo educação ambiental, quem está fazendo oficina, pode pegar essa agenda da universidade. Entendeu? Então, eu imputo sim às universidades, às academias brasileiras e mundiais responsabilidade nesse espaço vago e nesse negacionismo. Não adianta chorar pitanga agora. O que tem que fazer é correr atrás do prejuízo e mostrar a ciência
de uma forma fácil, de uma forma palatável, né? E tentar, né, ver como é que faz agora, porque o outro lado soube se apropriar muito bem. Então, Flávia, Oi. eu acho que assim, nós tivemos uma conversa riquíssima. O tema por si só permitiria que a gente ficasse a manhã toda aqui, né? Reflexões Eu sobre acho que a a gente prática vai de quase que mais sustentabilidade de no 1 hora. pós-pandemia. Mas assim, a gente tem que cumprir a agenda, até porque eu preciso editar o vídeo para depois subir para o YouTube. Só das uma Então, para a gente encaminhar o final, nós vamos ter que... eu queria colocar para vocês o seguinte: é momento de reinvenção, é momento de pensar diferente, de aprender coisas novas. Então, a Inovar é uma empresa de mercado, mas diante da pandemia não podia ficar quieto. Dizer assim, cara, não posso ir para a linha de frente porque eu tenho uma mãe que é grupo de risco, que mora comigo, então não posso ir para a linha de frente trabalhar com a Cruz Vermelha, senão já estava lá. Então, aqui dentro de casa, o que eu consigo fazer, além de fazer o atendimento remoto dos meus clientes? O que eu posso fazer em prol das pessoas vulneráveis? Então, a reinvenção surgiu a ideia dessa semana. Então, a questão do documento é plausível, novos documentos é plausível, sempre questões propositivas, para, como eu sempre insisto, sair do textão e ir para a ação. Então, fazer a universidade sair do castelo e conversar com a mesma língua da comunidade, fazer a comunidade enxergar na universidade o conhecimento científico como sendo importante, como sendo um norte, o pensar crítico. E gostaria de convidar vocês, logo, daqui para o meio-dia, essa palestra vai estar no YouTube. As palestras de segunda e terça-feira já estão no YouTube. A palestra foi de segunda-feira, foi sobre certificação ambiental em empresas. Foi uma palestra que foi proferida em uma universidade do Tocantins. Na terça-feira foi uma palestra sobre a atuação do biólogo no mercado privado, nessa área ambiental e biodiversidade. Ela foi proferida na Universidade Federal Rural da Amazônia, já está lá no YouTube disponível. Essa estará, e amanhã nós teremos uma programação que falaremos sobre licenciamento ambiental, com o coordenador da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Belém, que trata dos projetos estratégicos, o Márcio Amorim. E na sexta-feira, o encerramento vai ser a professora doutora Lucinice Belúcio, que vai falar sobre a bioética ambiental. Então, convido vocês a repassarem o link dessa palestra brilhante da Flávia para fazer alcançar mais pessoas, reverberar esses conceitos, essas reflexões, né, que são todas práticas. E peço também, se vocês puderem, contribuir de alguma forma com a Cruz Vermelha, seja com donativos, seja com recursos financeiros, todas essas informações vão estar na descrição do vídeo, assim como dos vídeos e dos artigos que a professora Flávia vai nos encaminhar. Flavinha, muito obrigado pela participação, foi brilhante, tem um monte de comentários aqui no chat, não está dando para acompanhar tudo, então agradeço muito a todos, agradeço a você. Agradeço muito, espero estar lá no mestrado, vou estar com essa galera que é muito top de linha, para a gente fazer bons produtos, e agradeço a você, Mauro, mais uma vez, a Cruz Vermelha, eu espero que no YouTube, quando estiver gravada, mais pessoas vejam e doem, e olha, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, estamos lá. Obrigada a todos.